na segunda parte do vídeo do Alice e da Lu, eles vão contar um pouquinho sobre a história de 10 anos do casamento dele, mas na parte que Jesus entra, na família, na vida, no relacionamento deles, para transformar tudo. O Alice, Lu, conta um pouquinho pra gente como que tudo começou com Jesus depois que entrou na vida de vocês. Olha, com Jesus tudo ficou mais bonito, né? Na verdade, a gente tinha uma família, né? Eu, a gente ficou do 2010 até 2014, a gente ficou sem Jesus, não conhecia Jesus, né? Então a gente teve um relacionamento durante esses 4 anos, nós tivemos 2 filhas, que é a Maria Eduarda e a Heloísa Vitória, né? Então, quando a Heloísa estava com 6 meses, nós fomos para o encontro com Deus, que é onde nós conhecemos Jesus. E foi um marco, assim, na nossa vida, porque nós tivemos um encontro juntos, nós fomos juntos pro encontro, e a gente recebeu Jesus no mesmo dia, ele se batizou no mesmo dia. Então, assim, foi um recomeço de tudo, né? Tudo tanto para mim como para ele. E acho que a transformação maior foi, se eu posso falar de mim, foi no meu interior. Porque é igual eu acho que eu compartilhei um pouquinho no outro vídeo, que o Alisson foi a pessoa que me tirou do mundo. Então o exterior já estava formado, eu já tinha uma família, eu já tinha filhas, eu já estava com aquilo que eu sonhei, né? Mas quando Jesus entrou, ele começou a transformar dentro, né? As feridas, as coisas que ninguém via, as coisas que... Por que às vezes eu era ao extremo de nervosa. Então, tipo assim, o meu interior que não tinha sido tratado, porque realmente quem faltava era Jesus, que faltava ocupar esse espaço e transformar tudo, foi essa transformação. Então, eu mudei de dentro para fora, né? Eu mudei a pessoa minha de dentro mesmo. Jesus entrou e ele começou a colocar as coisas no lugar lá dentro, né? E pegando um ganchinho aqui, eu acho também muito legal, muito bacana, quando nós conhecemos Jesus, né? Só para falar para o pessoal, só para ter um entendimento, né? Não que a gente não conhecia, a gente conhecia Jesus, mas quando nós começamos a se relacionar com Ele, da forma que nós conhecemos hoje Ele, né? Foi legal porque nós começamos a entender princípios de família, você tá entendendo? Uma constituição de família. E isso foi nos ajudando também, igual o Luiz começou a mexer no interior dela, começou a mexer no meu interior, e algo acarretou também dentro do nosso casamento. Sim. Feridas que estavam abertas dentro dela ainda, feridas que estavam dentro abertas, que ainda nós não entendíamos. Isso nós não conseguíamos entender, porque nós não, sabe, eu não conseguia resolver, eu não conseguia. E foi disso, agora que Jesus entrou, ele começou a colocar tudo para fora. E aí nós começamos esse processo. E começou o processo de Jesus começar a organizar dentro da nossa casa. Porque na verdade conhecer Jesus vai passar o resto da vida conhecendo, né? É igual vocês. Hoje vocês dois se relacionando como casal, nesse decorrer dos 10 anos, vocês passaram a se conhecer. Isso. E daqui até o resto da vida vocês vão estar se conhecendo, né? Assim é com Deus também. Eu tenho uma outra pergunta. Qual que foi a diferença mais notável que vocês dois perceberam antes de vocês conhecerem a Cristo e depois de vocês aceitarem mesmo Jesus, né, na vida de vocês? Qual que é a diferença mesmo que deu pra vocês notar, assim? Hoje, tipo, não é uma diferença, mas algo que nós começamos a caminhar para um propósito, entendeu? Porque antes nós começávamos a viver uma vida tranquila. Comia, domingo dormia, tudo e tal. Nós não tínhamos um propósito, um sentido de porque nós estávamos existindo. Depois, a diferença maior que veio porque começamos a entender que havia um propósito maior. Aí depois nós começamos a entender o porquê de 15 dias, o porquê que Jesus nos trouxe a nossa filha Maria Eduarda, que é o nosso primeiro presente. Você está entendendo? Depois porquê que veio o nosso segundo milagre, que foi a Heloísa e Vitória. Aí nós começamos a entender todo esses presentes que o Senhor trouxe. Aí que veio o quê? O propósito, a diferença foi o propósito que nós começamos a viver, começamos a ter um rumo, né? Jesus começou a nos levar a um lugar, a um caminho, e isso foi interessante, tá entendendo? Isso foi algo, acho que foi um divisor de água dentro da nossa família, né, amor? Eu acho que entender mesmo o propósito, eu acho que essa é a palavra-chave, porque eu ouvi, né, de uma pessoa que fala assim, que antes de você ter um encontro com Deus ele já preparou todo o ambiente, tipo, já tem uma vida antes que ele vem preparando. Então, quando nós entendemos, aceitamos Jesus e nós entendemos o propósito, eu comecei a entender todo esse processo anterior, entendeu? Igual o As falou, o nosso casamento em 15 dias, eu comecei a entender que Deus separou, né, que Deus, ele realmente é o propósito dele de ter casado. E aí eu comecei a entender o propósito da Maria Eduarda, eu entendi também o propósito da Heloísa e Vitória, porque
Por que eu falo isso? Porque a Duda, ela é adotada, né? E a Heloíse, eu não podia engravidar. Então, como eu não podia engravidar, eu não importava antes de Jesus se eu ia engravidar ou não. Por mais que eu sonhava que eu queria e tal. Então, assim, teve um tempo da minha vida de lá atrás, na adolescência, sem conhecer o Asa, que eu não me importava com isso, porque eu descobri isso na adolescência. Mas depois que eu conheci o Asa, eu queria ter a família, eu queria ter, né? Então, quando nós conhecemos Jesus e entendemos o propósito, eu entendi que a Heloíse foi um milagre de Deus, que Deus ele operou esse milagre na minha vida. Então você começa a entender, você sai daquela fase de aconteceu, foi o acaso, entendeu? Você sai do acaso e você começa a viver o propósito, você começa a entender, não, tudo é um propósito, nada acontece por acaso. Deus ele não une simplesmente pessoas, ele não uniu eu e o Asa, ele uniu dois propósitos para viver um propósito dele. Então foi a entender isso que eu acho que essa foi a grande transformação. Porque quando você entende, você começa a caminhar por esse propósito, né? Tudo que você faz é para esse propósito. Por exemplo, hoje nós temos princípios que, pelas meninas, né? Princípios que eu e o Asa não vivemos como criança, mas por elas a gente segue para elas viver, porque a gente entende que é o melhor de Deus na vida delas. Então você entende o propósito e você começa a viver de acordo com os princípios de Deus. Entendi, nossa, muito legal isso. Pegando um gancho nessa parte que vocês falaram sobre as meninas, para vocês, como casal, na família de vocês, qual foi o maior presente que a família de vocês recebeu? Foi ela. Nós costumamos falar que Eduarda foi nossa aliança. Sim. Porque quando Eduarda veio, foi num momento muito intenso de briga, né? Eu tava num momento quase 1 ano e pouquinho de relacionamento. Foi quando, tipo assim, a paixão já tava aquietando, os defeitos começaram a aparecer e nossa turbilhão de mente. Você tá entendendo? Aí começou a gerar as dúvidas, a gente pensou em separar. Porque não pense que nesses 10 anos nós não pensamos em separar. Nós pensamos em separar, então, e foi quando veio a adoção de Maria Eduarda. Então nós coroamos esse propósito como aliança. Ela aliançou o nosso casamento. Você tá entendendo? Quando Jesus... Foi na âncora. Isso, ela foi tipo assim, Jesus entregou ela. Não, aqui é eu que cuido de vocês, então ela é o presente que vocês têm que cuidar. Então, por ela, nós começamos o quê? A abraçar isso aqui. Agora não sou mais eu e ela. Vocês já conheciam Jesus? Não, vocês conhecia assim, né? De normal, entendeu? Não tenho nenhum relacionamento. É um Jesus que todo mundo A conhece. gente não tinha aceitado na nossa vida ainda, né? Então, a Maria Eduarda, ela foi uma aliança porque foi uma época de muita briga mesmo. A gente tava pensando isso, a gente tava pensando em separar. E de verdade, muitas coisas que eu permaneci no casamento foi por ela, naquele tempo, entendeu? Porque a gente tinha ela e a gente não podia simplesmente largar, separar e aí, como que ficaria ela, né? Então, por isso ela é essa aliança, porque ela selou mesmo e no tempo de dificuldade ela fez com que a gente permanecesse juntos. Sem ela saber, ela foi usada por Deus. E sem nós saber também. Sem nós saber. Não, a gente não tinha esse entendimento. Depois que Jesus entra e vai começando a revelar pra gente, que começamos a entender que ela foi a aliança do nosso casamento. Nós compartilhamos com ela, nós falamos bem assim, que ela é a nossa aliança, né? E Lolo, que é a Heloíse, é a nossa alegria. Nós damos uma alegria, porque a Heloíse veio num momento de muita felicidade, foi num momento que tipo, a gente não esperava, mas acontecia, você tá entendendo? Foi um presente mesmo de Deus. Quem conhece a Heloíse sabe o que ela é, né? Essa cara não fica aqui, essa cara fica a cabeça pro ar, né? Elétrica, né? Traz alegria. Então, nós coroamos nossos presentes como isso, né? A filha da aliança e a filha da alegria, né? Então, é o que nosso melhor presente que Deus nos deu. Legal, muito legal. E vocês disseram que vocês já pensaram em se separar, mas isso antes de conhecerem a Cristo, né? E isso que eu quero saber depois, porque assim, a gente tem, as pessoas em si, elas têm a ilusão de que com Deus não tem problema, é tudo perfeito, que Deus vai sempre fazer tudo de melhor pra você, não vai ter dificuldades. E na vida real, a gente percebe que Deus, na verdade, é só o gás, a força que a gente precisa para permanecer muitas vezes no momento de crise, né? E quando chegou esse momento de crise na vida de vocês, com Deus, como que vocês fizeram para dar a volta por cima, para continuar junto, para permanecer num relacionamento firme com um relacionamento sólido como vocês têm? Corria pro discipulado. Eu quero, antes de compartilhar sobre isso, eu quero falar bem, frisar uma coisa muito importante. Se você chegar nesse ponto de querer separar, é porque Deus, nós não estamos mais ouvindo a Deus. Nós não estamos conseguindo mais entender, você está entendendo? Ele está muito distante do nosso relacionamento.
Então, quero falar pra você que tá ouvindo, se você chegar nesse ponto, você tá precisando chegar até Deus. Tá precisando. Tá entendendo? Não, tá precisando. Ah, tô muito bem, tô... Mentira. Então você acha que o problema, quando você tem, assim, pensa em separar, não é a outra pessoa, é a distância de Deus. Sabe por quê? Na verdade, eu acho que é a questão de você parar de depender de Deus. E você passar a depender de você mesmo. Tipo, você achar assim que não, que eu posso tomar decisão, eu posso separar do Alisson porque eu sou boa o suficiente, porque eu não preciso que Jesus esteja no nosso relacionamento, porque eu não preciso ser transparente com Jesus e com ele. E aí, tipo, você sai dessa dependência de Jesus, porque o casamento só dá certo com Jesus no meio, com certeza. Para você viver bem e feliz é com Jesus. E quando você tira essa dependência de Cristo e coloca em você, então você já não ouve mais, igual o Alisson falou. Então a palavra separar começa a ser como se vinha na sua cabeça assim mesmo, como fosse alguma solução. E eu quero pontuar mais sobre isso que ela está falando, e é uma coisa assim, quando isso está passando na sua cabeça, é uma obra maligna. É uma obra diabólica, é uma obra que é de Satanás destruir a família, destruir o ministério, destruir uma casa, destruir um lar. E se a gente está cedendo isso, é porque a gente não está conseguindo ouvir aquilo que Deus tem para falar. Porque se você ouvir o que Deus tem para falar, Ele vai colocar você para sentar e vai falar bem assim, se preciso for reconstruir seu casamento de novo, tenta de novo, Deus, você está entendendo? Ele vai falar isso aí, foi o que nós decidimos fazer, não foi? Vai falar bem assim, cara, o que está dando errado? O que está acontecendo? E aí que nós entramos numa outra método, mas que eu quero também compartilhar, que eu acho muito importante, né, que aí que nós conseguimos tentar entender o lado do outro. Porque quando aconteceu isso depois de Cristo, houve entre nós uma disputa de ego. Quem queria ser melhor que o outro, quem queria falar melhor que o outro, quem queria estar, você está entendendo, na razão. E quando há uma disputa de ego dentro do relacionamento, a tendência é brigar. A tendência é sair faísca. Tá entendendo? E quando a pessoa não consegue ceder e vai guardando isso aí, o processo disso, o final disso é a separação. Você tá entendendo? Então, aí nós começamos a se entender, cara, não é por aqui. Aí nós começamos a ainda mais ouvir muito mais um ao outro. Eu não gosto disso, Lúcia, dá meu tempo. Eu preciso disso, eu preciso desse tempo. Se eu não te respondi, ainda aguarde, espera. Você tá entendendo? Começamos a pontuar algumas coisas. Ela fala, você não gosta, você faz, tem como você fazer. E começamos a pontuar coisas que não dói. Mas o nosso ego não deixa, você tá entendendo? Não deixava, tipo, por questão disso, por birra, não vou fazer. E acaba tendo uma disputa dentro do lar. Né? E como a Lu disse, né, quando a gente coloca a dependência na gente mesma, é muito difícil você conseguir levar o relacionamento adiante, né, dependendo só de si mesmo. Mas também tem a questão de depender emocionalmente da outra pessoa também, né, porque muitas vezes a gente depende muito da gente, mas tem outros momentos que a gente coloca toda a nossa dependência emocional na outra pessoa também, né, e isso eu acho que pode prejudicar o relacionamento. Vocês tiveram um problema com isso, com a dependência emocional? Nós temos ainda, porque ela é pouco dependente de mim. E eu amo, entendeu? Eu amo, tipo assim, cara, tipo assim, tá certo, eu fico feliz, entendeu? Tipo assim, numa escolha de uma roupa hoje, dessa aqui, ela pergunta pra mim, você tá entendendo? Tá bonito, você gostou? Gosto de partilhar, mas tem coisas que eu não quero participar, tá entendendo? E ela falou, não, mas a opinião é muito importante. Eu falo, Lu, e se eu morrer? E se eu não estivesse aqui? Se eu não estivesse aqui? O que você ia fazer? Eu morro. Ou esse tipo de coisa, entendeu? Mas é uma coisa que a gente tentou equilibrar e tem melhorado cada dia mais, né? Eu acho que comigo foi mais difícil. Eu acho assim que o Alisson, por ele ser essa pessoa mais colérica, vamos dizer assim, ele não é muito de... Tipo assim, pra ele é essa pessoa. Ele já, tá bom, beleza. Ele não fica pensando, né? Eu acho que mulher tem mais essa questão de sentimento. E comigo, realmente, muita coisa dependia muito mais do Alisson. Hoje não. Mas por que hoje não? Porque o Alisson, ele é uma pessoa que ele me trata, tipo assim, não, você é capaz, tipo, ele me dá um choque de realidade, né? Bem sutil, né? Ele é bem doce. Então, querendo ou não, isso me ajudou muito, porque talvez se ele fosse aquela pessoa que toda vez que eu tivesse, porque eu sou uma pessoa muito extremista, de verdade, tipo, se eu tô bem, eu tô extremamente bem, alegre, sorrindo, feliz da vida. Se eu tô mal, eu tô extremamente mal, tipo, caída no chão, jogada, chorando. E às vezes eu tava muito mal, extremamente mal, querendo desistir
desistir de tudo. E se ele fosse aquela pessoa que passasse a mão na minha cabeça, tipo assim, é verdade, fizeram isso com você, tadinha dela. Eu não ia melhorar, eu não ia mudar, entendeu? Tipo, eu não ia crescer, eu ia estar sempre aquela pessoa morrendo. E ao invés disso, não, ele falava bem assim, você tem que levantar, você não é assim. E aí eu brigava com ele e falava, mas essa pessoa que fez isso, eu falava, mas você é minha esposa, eu quero o seu bem, não importa a pessoa bem. Então, tipo assim, ele foi sempre essa pessoa que dava esse choque de realidade, tipo assim, ele me fazia crescer. E eu cresci muito. Cresceu até mais que eu, tipo. E eu cresci muito nessa e ela questão, avançou é realmente verdade. tudo aquilo que eu ensinei ela, deu certo. Mas tem coisa que eu ensinei que eu mesmo fiz. Na verdade, depois de Jesus, que a gente entende todo esse processo, né, de vida mesmo, eu entendi que o Alisson, ele é essa cobertura espiritual, né, ele é o meu líder, meu discipulador, meu pastor, então, ele me ensinou mesmo, muita coisa foi mesmo através da vida dele, que eu fui aprendendo. Legal. E vocês acham que, pra vocês, assim, a maior dificuldade do casamento, vocês acham que é permanecer junto, é cumprir até que a morte nos separe, né? Porque hoje, dentro dos casamentos que a gente vê hoje em dia, é muito difícil você ver hoje na atualidade um casal que consegue ver 20, 30, 40 anos como era no passado, né? Hoje eu acho que os casais eles enfrentam muito desafio de viver o até que a morte nos separe, porque isso também é um propósito de Deus, né? Isso é o desejo do coração de Deus. Pra vocês acham que esse é o maior desafio do casamento? Assim, é um desafio, mas também é uma questão de escolha, né? Uhum. Porque antes de conhecer Jesus, eu tinha escolhido viver com o Alisson até o final. Tipo assim, não foi... Porque às vezes as pessoas rotulam, né? Porque é cristão, não pode separar, porque é cristão, não aceita divórcio. Mas na verdade, meu pensamento nunca foi separar. Sempre foi viver até os velhinhos, né? E morrer juntos. Mas aí depois de Jesus eu comecei a entender a questão dos princípios. E aí sim eu entendi que a minha escolha era certa, é viver com ele até o resto da vida. Então assim, eu acredito nesse princípio. E mesmo que a pessoa não seja cristã, o casamento é pro resto da vida. Independente se de religião ou não, o casamento é uma escolha sua que você escolheu viver. Não tem tipo um prazo que tem que acabar. Se você casou pensando em um prazo para acabar, nem deveria casar. Porque não existe um prazo para acabar. E eu acho também, pegando um gancho e respondendo a sua pergunta também, eu acho que sim, esse até a morte nos separa é a maneira que você escolheu viver. Você tá entendendo? É a maneira que você escolheu viver. Tem muitos casamentos hoje que você vê, próximo de nós mesmo, que ele carrega 20 anos, lágrimas de dor, sabe? Sem ser transparente. Sabe, ser transparente. A mulher sendo, sabe, maltratada, o homem de qualquer jeito, e eles escolheram permanecer dessa maneira. Você tá entendendo? Então é bom você avaliar como está seu casamento, sempre estar por dentro do seu casamento mesmo lá, se autoavaliando. Você tá entendendo? Como está acontecendo? O que eu quero viver agora? Não está errado. Você tá entendendo? E começar a pontuar como que eu quero viver a partir de agora. Não basta só ficar o resto da vida junto, mas como que vocês vão passar o resto da vida juntos, né? Cara, Anne, eu particularmente, pra mim, isso é a parte mais fundamental. Sim. Ainda que nós briga hoje, nós queremos continuar brigando? Ou nós queremos resolver a partir de agora? Porque se nós continuar brigando, nós escolhemos ficar brigado até outro dia. Mas se nós resolvemos o problema, nós escolhemos resolver o problema. Isso é nada. Você tá entendendo? Então, o casamento é como a gente escolheu viver todos os dias. Você tá entendendo? Nós escolhemos, você não escolhe. Eu quero viver amargamente um casamento, você vai viver. Quero viver um casamento deleitado, você vai viver. Você tá entendendo? Você escolhe. Porque, na verdade, o casamento, ele não vem com um conjunto de regras, né? Ele não vem, tipo, com um manual, assim, de instrução do que ele tem que seguir. O primeiro ano você vai viver isso. Ele não vem. É uma pessoa, é se conhecendo e vivendo. Então é só nesse período que você vai conhecer a pessoa, que você vai construir seu casamento. O meu casamento lá não é igual do outro, entendeu? Nunca vai ser igual.
Cada um tem a sua particularidade, a sua singularidade. Então é importante você não se comparar, porque assim, uma coisa que eu acho que nós nunca fizemos foi comparar com outro casal. É Tipo, importante. às vezes assim, as pessoas até nos julgavam, né? Ah, vocês foram animados, porque não é igual. Não, a gente não é igual a ninguém. A gente discute mesmo, às vezes discute na frente dos outros. Mas assim, a gente tem a nossa singularidade, a gente se resolve, a gente se entende da forma que a gente vive. E nós não somos perfeitos. Nós vivemos esses 10 anos, nós não vivemos uma vida de perfeição, mas nós escolhemos todos os dias a estar junto, permanecendo, perseverando, se perdoando todos os dias, que eu acho que é muito importante você se perdoar, você ser transparente um com o outro, porque hoje o Alisson, além de ele ser meu marido, ele é o meu melhor amigo, então ele sabe tudo da minha vida, eu não tenho segredo com ele. E da mesma forma ele comigo. Então, se a gente não tem segredo, a gente consegue saber o que a pessoa quer. Hoje eu me separo do Alisson, não é nem só por causa de Jesus, mas por causa do propósito que nós temos. Por exemplo, a gente viveu 4 anos sem Jesus, a gente construiu a nossa vida, a gente tem a nossa família. Por que eu vou separar de uma pessoa que eu construí minha família? Se eu separo dele hoje, o propósito de Deus é quebrado, não existe mais o propósito que era para ser. Porque, querendo ou não, eu não vou simplesmente separar dele, eu vou separar do propósito de Deus. Então o que vai acontecer? Tudo que Deus tem planejado para a nossa vida como família, não vai acontecer do jeito que era para acontecer. Porque eu não estou separando apenas do Alisson como pessoa, eu estou separando do propósito de Deus. E isso é muito importante. Então, vazio, né? Sim, então toda vez eu acho que vinha essa questão da separação, eu pensava primeiramente no propósito de Deus. Primeiramente eu não casei só com o Alisson, eu casei com Deus, com o propósito dele para nossa vida, para nossa família. Então, não é questão de separação de carne, é uma questão de separação daquilo que eu quero viver. Porque, querendo ou não, se eu separar dele hoje, a minha vida continua, mas aí, para onde que eu quero ir? Como que eu vou viver? É isso realmente que eu quero. O que você vai viver, né? Nossa, E uma coisa também muito importante que eu não falou, mas eu quero frisar aqui, é não deixar ninguém rotular seu casamento. Sim. Não deixar ninguém rotular seu casamento, você tá entendendo? Porque quem pode rotular seu casamento é quem vive com você 10 anos. Tem gente que chegou na minha vida hoje aqui, tem 1 ano e meio, 2 anos, que é no rotular no casamento, mas vocês são assim, mas vocês são assados, você tá entendendo? Ué, como assim? Você vive comigo? Você sabe que não é. Quem tem que saber como vocês são é o seu cônjuge, seu par. Porque as pessoas têm uma mania de rotular, entendeu? Rotular um casal, rotular uma pessoa e começa a jogar uma sementinha de dúvida dentro do seu casamento. E querendo ou não, isso vai gerando uma comparação. Isso gera uma comparação, tudo e tal. Cara, então é importante você saber quem vocês são, o que vocês vivem, entendeu? E se acertar. Não deixar ninguém rotular. Ainda que a pessoa estiver certa, não deixa, sabe? Mas eu vou se acertar aqui. Porque meu casamento aqui, uma briga que eu tinha muito com o Lu, quando tipo assim, acontecia alguma coisa assim com alguém e tal, aí ela queria que eu chamasse a atenção da pessoa, tipo assim, porque ela queria, por mais que ela estava na razão, entendeu? Eu falei, Lu, não tô nem aí, eu quero que a pessoa se dane-se, né? Desculpa palavrão, expressão, eu falei, quero que elas, não tô nem aí, a minha importância é aqui, minha preocupação é com você, minha preocupação é o que você está pensando, como você está agindo, a minha preocupação aqui, aí ela, você só cobra eu sou errado, eu falei, não, minha preocupação é aqui, por que eu vou preocupar com fulano, ciclano? Eu tô preocupado. O marido dela que preocupa. O marido dela que né? Então, deixar isso, tá entendendo? É você não deixar ninguém rotular seu casamento. Não deixe. Sabe? E uma coisa muito interessante. Eu vou dar uma dica quente. Uma dica quente. Ainda que seus pais, sua mãe, você é muito lindo, muito generoso, oferta na sua vida, ajuda na sua vida, seu casamento é aqui, ó. Seus problemas é aqui. Quem vai resolver é aqui. Não deixa seu pai, sua mãe, ninguém intrometer dentro do seu casamento. Sabe, na verdade, meu pai, minha mãe, minha sogra, ninguém nunca intrometeu dentro do nosso relacionamento. Ninguém. Sabe, nós poderia estar errado ali. Exemplo, nós já tivemos um momento de discussão na frente da minha mãe, né? Na frente da minha mãe, aí minha mãe levantava e saía. Talvez na hora que acabar, vocês me chamam. Você tá entendendo? Porque ela já tinha, isso eu já deixei bem no começo. Pode ficar tranquilo. Bem vai resolver né? isso, bem determinado. Tudo que acontecer vai resolver entre eu e ela. Você tá entendendo? Muito legal. 10 anos, dá pra ver que vocês têm muitas histórias, né? Muitas crises, dificuldades. Mas também a alegria não deixou de ser a companheira de vocês, né? E vocês como casal, eu vejo que a alegria é a marca da vida de vocês, né? E com todas essas experiências e isso que vocês viveram, o que vocês poderiam dizer para um casal que está tendo dificuldade hoje, está em crise, hoje está pensando em separar, está pensando em qual seria a solução, qual seria a maior dica, qual seria um conselho de um
casal que viveu não só momentos bons, mas momentos que você de superação mesmo como casal, como família. Ó, pra você que tá... Vou falar um ponto de vista, né? Depois eu compartilho dela. Mas eu quero falar pra você que não tenha medo. Não tenha medo de procurar alguém, sabe? De procurar ajuda. Se você faz parte de uma religião, sabe? Procura seu pastor, seu amigo, seu líder. E se você não faz parte, for procurar um amigo, não procura aquela amiga que não viveu a sua história, que não conhece, tá entendendo? Procura alguém que tem um casamento sólido, um casamento, sabe, um casamento estável para te aconselhar. Eu acho que assim, a companhia, o aconselhamento é muito importante no momento de crise. Né? Tivemos muito aconselhamento dos nossos antigos discipuladores, pastores. Nem temos ainda hoje, mas bem pouco, né? Porque hoje, graças a Deus, estou bem resolvido, entre aspas, né? Que todo dia nós estamos aprendendo, mas diminuiu muito, né? Não é vontade de matar. Mas eu quero falar você procure alguém e não crie, sabe, eu quero falar pra você que não existe a família de margarina, comercial de margarina. Na verdade, nós é comercial de Coca-Cola, né? Aquela que entra todo mundo na mesa, coloca ali. Mentira, não existe. Aqui é comercial, nossa, aqui é como? Nós entramos na mesa, Heloísa derruba o suco, aí nós já vai pro chão, aí nós já fica estressada, todo dia tem que limpar o chão, derrubou o suco. Essa é a verdadeira família. Você procurar, você vê que você tem defeitos, sabe? Que a gente erra, que a gente faz coisa, a gente fala coisa, a gente, sabe... fala coisa sem pensar, fala coisa também, sabe, que vai agredir o outro, a gente começar a sabe o quê? Como eu vou falar, tipo, declarar isso, que você faz isso mesmo, que se você falando isso, você vai ver que você está errando e vai consertar dentro do seu casamento. Acho que isso é muito fundamental, saber reconhecer que você erra. Porque uma coisa muito interessante, cara, falando, mas eu tô lembrando, uma coisa muito interessante que sabe que acho que é muito assim, tipo assim, ó. Olha, eu te perdoo, mas você tem que mudar. Tá entendendo? Eu não perdoo. Mas você tem que melhorar isso, você tem que melhorar aquilo. Como assim, cara? Faz a sua parte. Tá entendendo? Mas depois ela faz a dela. Né? Então, não cobra o outro, cobra a parte de você, cobra de você. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar, que seja eu, sabe, a pessoa que tem que mudar dentro desse relacionamento. Que a mudança do outro vem pelo constrangimento, né? Isso, e que venha natural, como você viu, tipo, aconteceu. Você tá entendendo? Que seja assim. Muito legal, parece ser bem leve, né? A forma como o Alisson fala, dá até uma sensação de liberdade mesmo, de acusação, aquele peso, porque às vezes, depois que você se torna cristão, pode ser que você se sinta muito acusado quando tem uma briga dentro de casa, quando você não consegue ser o marido perfeito, a esposa perfeita. Tem aquele peso de acusação de que você nunca vai conseguir, você nunca vai ser diferente, você sempre vai ser isso aí. E na verdade não acontece. A Coca-Cola ela cai no chão, a criança ela chora, os pais eles brigam. E aí na hora ela não quer fazer remédio, toma remédio, tudo remédio. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O que importa é a forma como vai resolver, a forma como vai continuar. Uma família de verdade vive de verdade. Isso, vive. Isso mesmo, vive. Legal, e você, Lu? Olha, o meu conselho, eu acho uma coisa assim que eu vou falar pra você, mulher, tá? Você, mulher, tem que parar de falar do seu marido para as outras pessoas. De verdade. Porque às vezes a maior dificuldade que você tem pra resolver na sua casa é porque em vez de você falar pro seu marido, você fala pra sua amiga, pra sua vizinha, ou não sei pra quem, e não fala pra pessoa certa que é o seu marido que tem que mudar. E essas pessoas que estão te ouvindo não vão te ajudar. Não adianta você pensar que, eu tô falando aqui desabafando minha vizinha, ela fala, é assim mesmo, ele é assim. Isso não é ajuda, não vai ajudar em nada. Só vai atrapalhar. Então, uma coisa que eu nunca fiz é sentar em roda ou com uma amiga minha e falar, olha, o Alisson é terrível, o Alisson fez isso hoje, o Alisson não sei. Eu nunca fiz isso, de verdade. Se eu tinha que falar alguma coisa pro Alisson, era pra alguém que eu sabia que era, como foi depois de Jesus, né, minha discipuladora, mas ainda assim, não era falando mal, porque eu acho que é muito feio falar mal de marido, sabe? Falar assim, porque o meu marido não faz tal coisa, não supre isso na minha casa, entendeu? Porque a gente passou por dificuldade financeira muito grande, mas não por falta de ele não querer. E nem por isso eu sentei com minhas amigas e comecei a falar, entendeu? Então eu acho assim que isso agride muito a imagem da pessoa como homem. Então você acaba atrapalhando o seu casamento, porque você acaba expondo o seu casamento. E quando você expõe seu casamento para alguém que não vai te ajudar, não vai te acrescentar em nada, a tendência em seu relacionamento piorar
ela sobe assim, ó, exageradamente. Por quê? Porque você expôs algo no seu coração e aquela pessoa não vai poder fazer nada a não ser jogar no lixo ou trazer ainda mais coisas para dentro do seu casamento. Então eu acho que o meu conselho número 1 é esse, a você resolver com o seu marido. Tem coisas que é só você e ele, que você não precisa falar pra ninguém, sabe? Não precisa contar pra ninguém, nem mesmo desabafar, nem mesmo como uma brincadeira, né? Tem coisas assim que o seu marido talvez não goste que você brinque, então é bem interessante que você se avalie e não faça, ser transparente. E eu acho assim que pra questão se você tá dando problema no seu casamento, se você é cristão, você precisa orar mais. Né? Porque um casamento é debaixo de uma oração. Você precisa orar pelo seu esposo, você precisa declarar aquilo que você quer. Uma coisa que eu aprendi a fazer é orar pela vida do Alisson, é fazer propósito pela vida dele, é declarar aquilo que eu quero ver nele, sabe? Declarar a palavra de que ele é vencedor, de que ele é isso, que ele é o que Deus fala que ele é. Então, começar a declarar. A nossa boca, eu costumo sempre dizer isso, que a nossa boca ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar, né? Todo mundo sabe. Então, como que você quer o seu casamento? Você quer o seu casamento abençoado ou amaldiçoado? É da forma que você vai falar, é da forma que você está declarando. Então, declare coisas boas, declare que ele é abençoado, declare as coisas que você quer ver no seu casamento. E a questão do relacionamento também, como um todo, não só no cristão, é uma questão de você ceder, de você renunciar, sabe? Talvez a sua vontade de fazer o que você gosta ou de estar sempre certa te atrapalha no seu casamento. Talvez você não querer abrir mão atrapalha, não renunciar a algo atrapalha, não renunciar a amizades muitas vezes, porque nós temos que renunciar muita coisa para viver. Eu costumo falar que tem amigos nossos que hoje em dia não convivem mais com a gente, porque não porque não é mais amigo, mas porque a gente teve que afastar por alguma outra coisa, né? Por viver em outro momento. Então, assim, a renúncia, a questão de sempre se colocar no lugar do outro, entendeu? As escolhas hoje não é mais escolha. Quando você casa, não é mais, você não se decide por você. Eu decido por mim, o Alisson decide por ele e por mim. Então, assim, antes de eu decidir algo, eu preciso perguntar pra ele. Então, a gente precisa ter essa transparência e esse diálogo de casamento. Porque senão fica parecendo que eu quero mandar ou que ele quer mandar. E aí nunca vai dar certo. Se vocês não saberem se resolver juntos, vai ser sempre em guerra. Então, eu acho que é conversar, sabe? Se tá num ápice de briga, assim, às vezes é necessário se calar, né? Fazer igual as fazia. Antigamente ele saía andando na rua, depois ele voltava. Então, assim, muita coisa você consegue fazer, sabe? Se conter, fechar sua boca, né? Colocar água, assim, ficar abrindo a boca pra não falar. São dicas que eu já fiz mesmo. Às vezes, pra não brigar, eu colocava um copo d'água e ficava quieta, assim, fingindo que... né? Aí, então, assim, é coisa assim que você tem que ir testando. Vai que uma hora dá certo. E acho que a questão da transparência e do diálogo em si são prioridades, assim, pra você. E o respeito também é uma grande dica, porque o Alisson, ele, antes de tudo, ele sempre me respeitou, sabe? Então, quando um homem respeita uma mulher, a mulher automaticamente devolve esse respeito. Então, eu acho que é interessante para homens aprender a respeitar. E eu não falo só de respeito, de não bater em mulher, essas coisas. Eu falo de respeitar em questão das palavras mesmo, sabe? De não querer machucar outra pessoa. De antes de falar algo, olhar pro coração daquela pessoa e falar, não, eu respeito ela como mulher mesmo. E eu não vou falar porque eu sei que de alguma forma vai magoar ela. Então, acho que a questão do respeito é muito importante. Isso fala sobre honra também, né? Sim. Honrar a pessoa que está do seu lado, né? Isso é muito importante. É muito bom. E andar juntos, né? Com o propósito de Deus. Gente, muito legal. Eu não sei você, mas eu adorei essa série. Eu fui muito edificada com ela. Eu aprendi muito. Foi muito bom mesmo. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu aconselho que você veja cada um deles, porque tá muito precioso. É muito importante que você aprenda com a experiência das outras pessoas para você não ter que aprender com seus próprios erros, né? Então aqui a gente está com vários episódios, vários vídeos recheados de coisas que vão edificar a sua vida, vão transformar a sua mente, pode transformar a sua realidade daqui para frente. Então esse é o fim da nossa série, eu espero que você tenha gostado, tá? E até a próxima série. Tchau!